Alô vocês, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Eu sou o Luiz Felipe, professor de inglês. Essa é a Local Vest, aula 05. Gente, e aí? Espero que as férias, essas pequenas férias, né, possam ter sido de grande ajuda aí para vocês descansarem. Quem precisava botar matéria em dia, quem precisava dar uma estudada a mais, que tenham conseguido. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. Está chegando a época da nossa prova. Então, aula 5, vamos nessa, vamos vencer mais essa. Vamos começar. Numbers, números. Acompanha comigo no material aí de vocês, hein? Gente, vamos falar sobre números cardinais e números ordinais. E aí vocês vão falar assim, poxa, números cardinais, nem lembro mais o que é isso. Números cardinais são os números puros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os números cardinais. Os números ordinais são os números que representam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, milésimo, duzentésimo, entendeu? Então é isso. E aí, números cardinais, do 1 ao 10, só para a gente relembrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Esse aí está na ponta da língua, todo mundo lembra. Agora, o que a gente às vezes não se atentou, a gente vê e nunca se ligou, são os números ordinais. E os números ordinais, eles têm assim, praticamente o radical da palavra, né, em inglês ele se mantém, e quando a gente abrevia ele, eu vou explicar, vamos lá. Só tem 3 números cardinais, números ordinais, desculpa, melhor dizendo, que são diferentes. Só os 3 ali que se destacam, que é primeiro, segundo e terceiro. Todos os outros se assemelham muito. Então, vamos lá. Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. E aí, qual a especificidade deles? Por exemplo, quando a gente vai abreviar, então eu vou escrever primeiro lugar. Quando eu não escrevo por extenso, primeiro, mas eu ponho apóstrofe, o ozinho, em inglês eu vou botar e eu vou botar as últimas 2 letras do first. Então vai ser ST. Segundo, vai ser o 2ND, de second. Terceiro, 3, o RD, de third. Beleza? Só esses 3. Moleza, suave, fácil, fácil. Beleza? Então esses 3 são diferentes. A partir do quarto para baixo ou para cima, né? Todos eles vão se assemelhar, se eu for abreviar. Porque vai ser... como é que... Primeiro eu vou falar. O quarto, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Sétimo, seventh. Oitavo, eighth. Nono, ninth. Décimo, tenth. O que que... E esse... Eu ainda estou fazendo um pouquinho mais forte para vocês perceberem. É esse TH no final. Ele faz som de F. Esse F bem fourth. Fifth. Sacou? Então, fourth. E aí, por isso que eu falei que o radical ele se mantém de for e entra o TH. Fourth. Fourth. Seven. Sacou? O radical mantém, entra o TH. E aí, todos eles, quando você for abreviar, você vai botar o número 7. Sétimo, 7, TH. 11º, vai botar o 11, TH. Beleza? Então, para números, é isso aí. Então, temos os números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os números ordinais, first, second,
third, e aí a partir daí a gente vai fazendo o somzinho no final, beleza? Fourth, fifth, beleza? Vamos avançar. Dias da semana. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, na verdade, domingo, né? Primeiro dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 7 dias. Em inglês, Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, com esse som de S mesmo, Thursday, quinta, Friday, sexta e Saturday, sábado. Sexta é o dia mais desejado da semana da galera, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo. Eu sempre começo pela segunda. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E o famoso fim de semana, a gente chama de weekend. Então, nós temos os dias da semana, days of the week, e nós temos o final de semana, weekend. Beleza? Months of the year, meses do ano. Temos 12 meses. Então, vamos lá. A gente já sabe em português, eu vou falar só em inglês, para a gente ter uma caminhada mais rápida. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então são os 12 meses aí. Desculpa a pronúncia, vocês sabem que para carioca é muito difícil pronunciar, né? January. A gente, né? Vocês já entenderam. Vocês devem ter a mesma dificuldade que eu, ou não. E aí, eu queria fazer esse apanhado de dias, números ordinais, para quê? E meses, para quê? Porque para a gente poder fechar a data. Para a gente entender as datas e a forma como o americano ou como a língua inglesa trata os números, e aqui especificamente a gente vai falar agora assim, mais falado nos Estados Unidos, a gente tem uma forma diferente de apresentar a data. Por exemplo, aqui como é que a gente põe? A gente vai datar, a gente vai fazer um cabeçalho, aí você põe lá tal, você põe... Não, cabeçalho não, você vai botar só a data. Por exemplo, meu aniversário. 8/8/2021. Tá chegando, hein? 8 de agosto. Tá chegando, fica a dica. Quem quiser mandar um presentinho. Então, 8/8. 8 de agosto de 2021. Então, a gente tem dia, mês e ano. Nos Estados Unidos, não. Eles põem mês, dia e ano. Beleza? Aqui, dia, mês, ano. Estados Unidos, mês, dia e ano. Show? Então, sempre que você for colocar uma data em inglês, você vai botar o mês, depois você vai botar o dia e depois o ano. O ano não muda, só vai trocar ali dia e mês. Beleza pura? E como é que a gente identifica pela fala? Por exemplo, a data mais importante para eles é a data de independência, 4 July. Então, é o 4 de julho. Para a gente aqui é o 7 de setembro. Né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Nós, patriotas como somos, né? Amamos o nosso país, 7 de setembro. Para eles, 4 de julho. E aí eles não falam assim, dia 4 de julho. Não, eles chamam... Aí vai entrar o número ordinal. Eles geralmente falam 4th July. É o 4º de julho. É o 4º dia de julho. Então eles vão falar 4th July. E aí a gente vê em algumas escritas, minha referência sempre vai ser filme, tá, gente? Que eu assisto muito filme, gosto muito de pegar os detalhes de filme. Então você vê numa propaganda lá assim do filme, geralmente em escola, eles falando sobre o 4th July, eles vão botar assim, July 4, julho 4. É uma forma de escrever essa data. Então eles escrevem July 4, July 4, beleza? Ou eles vão falar 4th July no meio de uma frase e today's 4th July. Hoje é o 4º de julho. Hoje é o dia da independência. Today's 4th July.
ou eles vão escrever Today is July 4. July 4, sem fourth. July 4. Julho 4. Beleza? Não sei se vocês já perceberam. Se não perceberam, percebam. Vocês lembram do atentado às Torres Gêmeas, certo? Como que eles chamam? Eles lembram pela data. E qual é a data que eles falam? 9/11. 9/11. 9/11. Setembro, dia 11. Então eles falam os números só, eles não falam a data como colocando mês, o nome do mês. Eles põem o número que representa o mês, 9, e o dia, 11. Mês, dia, 9/11, setembro 11. É assim que eles chamam a data. Então, se vocês forem ver algum filme de investigação e tal, que eles lembrarem desse atentado que ficou na história, né, e é uma história recente, estou ficando velho, eu presenciei isso, eu lembro que eu acordei de manhã e estava passando em todos os canais, as Torres Gêmeas pegando fogo. Então, eles chamam de 9/11. Beleza? Fica a dica. Depois vocês dão uma pesquisada nisso aí. Vamos avançar. Gente, vamos falar um pouquinho de... não. Aí, vamos fazer uma correlação disso tudo que a gente falou. Correlação de números cardinais, ordinais, dias de semana e meses do ano. Então, January is the first month of the year. Janeiro é o primeiro mês do ano. The third day of the week is Tuesday. O terceiro dia da semana é terça. The weekend begins Friday. Sextou, ou Friday ou para eles. O final de semana começa na sexta. The eighth month is August. Ó, pega a visão, hein? The eighth month is August. O oitavo mês é agosto. Eu passei uma data aí para vocês. 8/8. 8 de agosto. Pegaram a visão? Quero presente. The second day of the week is Monday. The second day of the week is Monday. O segundo dia da semana é segunda. O segundo dia da semana é segunda. Beleza? Vamos já avançar. Agora sim. Present Progressive. Presente progressivo. O mais conhecido como gerúndio aqui pra gente. E aí vocês vão falar, pô, Felipe, gerúndio? Caraca, não lembro, não faço ideia que seja gerúndio. Gerúndio é a forma verbal de quando a gente está executando alguma coisa no exato momento. A definição que eu botei é: usamos o present progressive, ou na verdade o presente progressivo é usado para falar sobre coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou no momento da nossa fala. É o que está acontecendo no exato momento. Por exemplo, em inglês, I am, ou poderia abreviar, I'm working. Eu estou trabalhando. You are speaking fast. You're speaking fast. Você está falando rápido. Então, qual a semelhança aí nos verbos? Working e speaking. Os dois terminam com ing. E quando a gente traz para o português, o nosso gerúndio a gente termina com NDO. Tudo que a gente usa como NDO é um verbo que está sendo conjugado no exato momento. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou gravando uma aula. Eu estou comendo agora. Então, o gerúndio é todo o verbo que a gente está fazendo no momento. Beleza? Ele faz parte do presente. E ele é presente. Por isso que é present progressive. Ele é um presente progressivo. Ele está acontecendo, ele está sendo feito no exato momento. Beleza? Vamos ver lá como é que a gente trabalha o present progressive. Existem verbos que no PP, present progressive, se acrescentará o ing para ele mudar, para o verbo flexionar, no caso, né? I'm watching TV. You are going away. 2 exemplos aí. E aí nós temos algumas regrinhas.
tá? Porque o verbo, na forma crua, na forma infinitiva, né? Que eu gosto de chamar de forma crua, ele está ali, watch, e aí a gente, no gerúndio, para dizer watch, assistir. Assistindo TV, no caso do exemplo, a gente vai acrescentar o ing, que aqui seria acrescentar o NDO. Mas tem regrinhas. Cada verbo ele vai mudar de uma forma. Vamos ver a primeira. Verbos terminados com a vogal E, nós vamos retirar o E e acrescentar ing. Verbo write, verbo escrever. Então, nós vamos tirar o E e vamos acrescentar ing. Writing. Exemplo, he is writing a book. Ele está escrevendo um livro. Verbos terminados com IE, as vogais IE, nós trocamos o IE pelo Y e acrescentamos ING. Então, o verbo die, morrer, dying, nós vamos tirar o I e o E, tira, acrescenta o Y, troca o IE pelo Y e acrescenta ING. Exemplo, they are dying, eles estão morrendo. Verbos de uma sílaba, e aí, vamos lá, verbos de uma sílaba terminados com vogal. Entre consoantes, ou seja, consoante, vogal, consoante, uma vogal entre duas consoantes. Nós vamos dobrar a última sílaba, a última consoante e acrescentar ing. Verbo swim. Então a gente vê aí W-I-M. A gente vê a vogal I entre W, as consoantes W e M. Nós vamos dobrar o M e vamos acrescentar ing. ING. Swimming, com 2 M's. Mais uma regrinha. Agora, verbos da mesma regra, da de cima, do exemplo acima, para vocês, do exemplo anterior, que terminarem com Y, W ou X, nós apenas acrescentaremos ing. Ou seja, verbos com uma sílaba só, verbos de uma sílaba que tenha vogal entre consoantes, mas que terminem, que essas consoantes sejam Y, W, X ou X, nós apenas acrescentaremos ing. Verbo play, playing. Verbo draw, drawing. Verbo mix, mixing. Então a gente só acrescentou ing. Verbos de 2 ou mais sílabas terminadas com vogal entre consoantes. Também dobramos a última consoante e acrescentamos ing. Verbo begin, 2 sílabas. Nós vamos fazer o quê? Dobrar a última consoante, que é o N, e vamos acrescentar ing. Beginning, com 2 N's. Mas quando a última sílaba não for sílaba tônica, em inglês eles chamam de stress na sílaba. Quando a sílaba não houver um stress, estresse de estresse mesmo, o nosso estresse que a gente chama, é a sílaba tônica para ele, a sílaba estressada. Não dobraremos a consoante. Então, é a mesma regra acima. Mas quando a última sílaba não for a sílaba tônica, a sílaba mais forte, nós não vamos dobrar. Listen, verbo ouvir, listening. Então, a sílaba tônica é o lis, como o ten. A vogal tem entre as duas consoantes ali, a gente não dobra. Beleza? Avançando. Past tense. Particípio. Past tense é o passado. E a gente chama aqui de particípio ou particípio passado. Sempre que a gente for conjugar verbos no past tense, nós vamos acrescentar de ou ed, dependendo do verbo. Beleza? E o que é o particípio? É o particípio passado, aquilo que a gente sempre... É o verbo aqui... eu já havia falado. Eu já tinha te ouvido. O gerúndio ele termina com NDO. O particípio passado aqui ele termina sempre com DO. Então, falado, ouvido. Eu já tinha atravessado a rua. Poxa, mas eu já tinha contado o dinheiro. Então, esse é o particípio passado. Aqui, para a gente, sempre termina com DO. O past tense, o particípio para eles, termina com D ou ED. Ou seja, quando a gente vai ver aqui os exemplos, eu vou explicar. Por exemplo, nós tínhamos alguns verbos no infinitivo e a gente vai passar para o past tense.
Love, loved. Like, liked. Receive, received. Open, opened. Listen, listened. Então, o que a gente consegue ver aqui? Quando o verbo já termina com a letra E, você só acrescenta o D. Quando é um verbo que não termina, que acaba com alguma consoante, a gente acrescenta ED, como é o exemplo do listen e do open. Open, opened, acrescenta E e D. Agora, love já termina com a letra E. A gente só acrescenta o D, loved. Exemplos. Gina loved her husband very much. John received many letters last week. The student answered all the questions. Jack opened the window. Então, Gina amou seu marido muito. Gina amou demais o seu marido. Então, está no passado. Ela amou. Mas espera aí. Aqui o nosso particípio sempre termina quando a gente conjuga. Eu já tinha feito não, que aí é um verbo irregular. Eu já tinha falado, eu já tinha conversado. Para eles é past tense. E past tense, ele só em inglês. Quando a gente traduz, ele não fica igual o gerúndio, terminando com NDO sempre. Aqui não. Então, Gina loved. Gina amou. É passado. John received. John recebeu. The student answered. O estudante respondeu. Então, está tudo no passado. Jack opened. A gente identifica na língua inglesa, que é o particípio, que é o past tense, por causa do D ou ED, mas quando a gente traz para a gente, quando a gente traduz, ele não termina com ED, beleza? Jack opened. Jack abriu. E aí temos algumas regrinhas também. Na verdade, não temos regrinhas. A regrinha é praticamente essa que eu acabei de falar. Nós temos um auxiliar. E no past tense, o verbo ele vai variar, como mudou também na última aula que a gente viu. Para perguntar ou responder questões afirmativas ou negativas no past tense, vamos usar o auxiliar did. Então, nós temos um auxiliar. Exemplo, Peter watched TV last night. Então, aqui a gente está vendo uma frase no past tense, no passado. Peter assistiu televisão na última noite. E aí, quando a gente vai passar para a interrogativa, lembra que o do e o does, a gente faz a mesma jogada também no negativo e no interrogativo? O did, ele no past tense, ele vai fazer a mesma coisa. Então, olha só. Did Peter watch TV last night? Então entrou o auxiliar did. E ele entra antes do pronome, ou no caso do sujeito aqui. Did Peter? E o verbo, ele volta para o infinitivo. Ele era Peter watched. Did Peter? É uma pergunta. Did Peter watch TV? O verbo volta para a forma crua. Did Peter watch TV last night? E aí eu posso dar uma resposta dizendo que Peter não assistiu televisão na última noite. Peter didn't ou did not, e aí a gente abrevia, Peter didn't watch TV last night. Beleza? Outro exemplo. Sobre Janet. Janet talked to her boys yesterday. Ou seja, Janet falou com o seu chefe ontem. E aí a gente vai para a parte interrogativa. Did Janet talk? Verbo da forma crua, infinitivo. Did Janet talk to her boys yesterday? Aí vira uma pergunta. Ou uma negativa. Janet did not. Janet didn't talk to her boss yesterday. To her boss yesterday. Quando o verbo termina com y precedido de vogal, acrescentamos o ED. Então, a primeira regrinha aqui.
quando o verbo termina com Y, precedido por vogal. Então, se a palavra, o verbo, for terminar com Y e antes dele tiver uma vogal, vai ser acrescentada o ed, ou seja, o verbo play, played. Quando o verbo terminar com Y, precedido de consoante, e antes for uma consoante antes do Y, vamos trocar o Y por I e acrescentar ed. Ou seja, verbo study. O que vai acontecer? Sai o Y, entra o I e a gente acrescenta o ed. A mesma coisa no verbo try. Então vai ficar studied com I e tried com I também. Galera, essa aula foi um pouquinho corrida, até porque foi muita coisa, muito conteúdo passado, e a aula ficou também um pouquinho grande. Mas conto com vocês participando, pegando os exercícios para fazer lá no nosso Google Classroom, beleza? Lá na nossa salinha de aula virtual. Então, o material já está lá. Peguem os exercícios, façam os exercícios. Vou colocar umas dinâmicas diferentes para a gente ir identificando os verbos conforme a gente for conhecendo. E a gente vai conhecendo conforme a gente for lendo eles. Então, a gente vai se familiarizar com os verbos. Beleza? Dá essa moral. Pega lá, faz exercícios, mandem dúvidas, se houver. Mandem sugestões também, se houver. Beleza? Para os manos, um salve para as minas. Um grande beijo. Até a próxima, galera.